Licitação. A gente vive ouvindo essa palavra no noticiário, né? Quase sempre vem junto com umas cifras milionárias ou pior, com algum escândalo. Mas o que ela significa de verdade, na prática? Bom, nesta análise, a gente vai desvendar esse processo usando exemplos da vida real, que vão desde uma simples festa de cidade pequena até uma disputa gigante lá na Amazônia. Vamos mergulhar nisso. Olha, eu sei, parece uma pergunta meio sem pé nem cabeça, né? O que um brinquedo inflável pode ter em comum com um dos rios mais importantes do planeta? A resposta é uma palavra só: licitação. E entender essa conexão é o segredo para a gente sacar como o nosso dinheiro público é gasto aqui no Brasil. Para começar, vamos pegar um caso bem pé no chão, sabe? Para a gente entender a base de tudo. Pensa assim, uma cidade pequena, uma necessidade super simples e um processo oficial para resolver o problema. Imagina só a cena. A prefeitura de Papanduvá, lá em Santa Catarina, quer dar uma animada nos eventos da cidade. Colocar os pula-pulas, piscina de bolinhas, aquele tobogã inflável, enfim, a alegria da criançada. Só que tem um detalhe. Por ser um órgão público usando o dinheiro que é de todo mundo, a prefeitura não pode simplesmente pegar o telefone e ligar para a primeira empresa que aparecer no Google. É aí que a coisa fica séria e precisa de uma concorrência oficial. E olha só o valor máximo que a prefeitura estimou para esse aluguel: quase R$ 300 mil. Pode até parecer um valor alto para alugar brinquedos, mas a questão é exatamente essa. Mesmo as compras que parecem mais simples para o governo podem envolver uma grana considerável. E é por isso que existe todo um processo formal por trás. Então, vamos traduzir isso aqui. Licitação, na essência, é uma competição. O governo diz: olha, eu preciso disso aqui, e as empresas interessadas aparecem para disputar, apresentando suas propostas. O objetivo é sempre duplo. Primeiro, óbvio, conseguir o melhor negócio para os cofres públicos, seja pelo preço, pela qualidade, a tal proposta mais vantajosa. E segundo, tão importante quanto, é garantir que a disputa seja justa, que todo mundo tenha a mesma chance de participar. É o que a lei chama de isonomia, ou seja, um jogo limpo. Ok, essa é a teoria, né? Um processo todo desenhado para ser justo, econômico, lindo no papel. Mas e quando as regras desse jogo, digamos, são burladas? É o que a gente vai ver agora no nosso próximo caso. Agora a escala já é outra. A gente sai dos brinquedos e vai para a pavimentação de ruas, uma obra bem mais cara, bem mais complexa. E o processo que rolou na cidade de Sombrio não só chamou a atenção dos fiscais, como acendeu todos os sinais de alerta possíveis. E aqui, o pulo do gato, ou melhor, o problema todo, está na cronologia. Presta atenção nas datas. O prazo final para as empresas entregarem suas propostas era dia 17 de novembro. Só que o edital, que é o anúncio oficial da concorrência no Portal Nacional, só foi publicado no dia 28, ou seja, 11 dias depois do prazo final. A pergunta é meio óbvia, né? Como é que alguém participa de uma competição que só foi divulgada depois que já tinha acabado? Fica difícil. E qual foi a consequência dessa matemática que não fecha? Exatamente o que se poderia imaginar. Só uma única empresa apareceu para essa disputa. E o resultado está aí na tela. O contrato foi fechado por R$ 8.480.000, quase o triplo da estimativa inicial, que era de menos de 3 milhões. Uma diferença brutal, sem uma justificativa clara. Com um cenário desses, claro que não ia passar batido. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina entrou na jogada e fez o que tinha que fazer: suspendeu o contrato na hora. A justificativa foi direta: falhas gravíssimas na publicidade do processo, o que criava um risco real de um prejuízo milionário para a cidade. Beleza, agora vamos sair da esfera municipal e subir direto para Brasília, para o nível federal, onde as cifras e as controvérsias ganham uma proporção totalmente diferente. 90 milhões de reais. É isso mesmo. Esse era o valor que o Senado Federal estava planejando gastar em uma única licitação. Um número que, por si só, já faz qualquer um levantar a sobrancelha. E para que serviria essa bolada toda? A justificativa oficial era a contratação de 2 agências de publicidade. A missão delas seria divulgar o que o Senado faz, sabe? Mostrar para a população o trabalho dos senadores, as leis que estão sendo criadas e tudo mais. Só que aí veio a polêmica, e essa citação resume perfeitamente o problema. O questionamento que foi levantado por senadores como Magno Malta e Eduardo Girão é bem direto. Gastar uma fortuna dessas com publicidade justamente na antessala de um ano de eleição não seria um jeito de transformar propaganda do governo em promoção política pessoal?
Uma linha bem tênue, né? E com essa desconfiança toda, os senadores foram direto ao Tribunal de Contas da União, o TCU, para tentar barrar o processo. Os argumentos eram fortes. O contrato seria desnecessário e desproporcional. Porque, vamos combinar, o Senado já tem uma estrutura de comunicação gigante, com TV, rádio, internet. E o ponto mais grave, o risco de usar dinheiro público para fazer uma campanha política disfarçada. E agora, nosso mergulho nos leva ao caso mais denso, mais complexo de todos. Um caso em que a licitação deixa de ser só um processo administrativo e vira o epicentro de um conflito gigantesco envolvendo agronegócio, meio ambiente e os direitos dos povos originários. A gente tinha duas visões completamente opostas sobre a mesma coisa. De um lado, a visão do governo federal. A licitação para dragar um trecho do rio Tapajós era só uma obra de manutenção de rotina, algo simples, só para garantir que os navios continuassem passando. Do outro lado, a visão dos povos indígenas e das comunidades que vivem ali. Para eles, aquela dragagem não tinha nada de rotina. Era o primeiro passo, um passo perigoso, para a construção de uma mega hidrovia industrial. E tudo isso sem ninguém estar sentado para conversar com quem de fato vive às margens do rio. Então, o que estava em jogo ali ia muito, mas muito além de um contrato. Era um choque direto entre dois mundos. De um lado, a necessidade logística do agronegócio de escoar grãos, do outro, a proteção de um rio que significa tudo para milhares de pessoas. O modo de vida, a cultura, a comida na mesa. E vale lembrar que essas pessoas têm o direito, garantido por uma convenção internacional, a Convenção 169 da OIT, de serem consultadas antes de qualquer projeto desse tipo. O que aconteceu a seguir foi uma verdadeira reação em cadeia. Primeiro, veio a mobilização. As comunidades indígenas e os movimentos sociais foram para a linha de frente, protestaram. Isso chamou a atenção do Ministério Público Federal, que entrou para mediar. Pressionado por todos os lados, o governo recuou e suspendeu a licitação. E o próximo passo definido foi criar um grupo de trabalho para finalmente fazer o que a lei já mandava: garantir que os povos indígenas sejam ouvidos. É a prova de que a vigilância e a mobilização da sociedade podem sim mudar o rumo das coisas. Bom, quando a gente coloca todos esses casos um do lado do outro, o pula-pula, o asfalto, a publicidade do Senado e o Rio, um desenho maior começa a se formar, né? Fica claro não só o que é uma licitação na teoria, mas também os desafios gigantescos que existem na prática. E a complexidade não para por aí. Os problemas aparecem de várias formas. Em Três Lagoas, por exemplo, provaram que tinha irregularidade num contrato milionário, mas o caso acabou arquivado por um detalhe técnico. O prazo para punir já tinha passado. Em outro lugar, Pouso Redondo, a prefeitura simplesmente se cansou da burocracia e do custo de um consórcio que cuidava das licitações e pulou fora, achando que conseguiria fazer tudo de forma mais barata e rápida sozinha. O que nos traz de volta aquela primeira pergunta: o que o pula-pula e o Rio na Amazônia têm em comum? Acho que agora a resposta está bem mais clara. Os dois são palco de uma licitação. E a licitação é essa grande arena onde se decide o que vai ser feito com o dinheiro de todo mundo, seja para alugar um brinquedo, asfaltar uma rua, fazer propaganda ou mudar o destino de um rio. É nesse processo que a teoria bonita da lei encontra a realidade, que nem sempre é tão bonita assim. Então, no fim, fica a reflexão. A licitação é uma burocracia essencial para a nossa democracia ou ela acabou se tornando um campo de batalha onde nem sempre o interesse público sai ganhando? A resposta talvez não seja nem uma coisa nem outra. Talvez a resposta esteja na vigilância, porque no final das contas é a atenção da sociedade, da imprensa e dos órgãos de controle que vai definir se esse mecanismo tão importante vai de fato proteger os nossos recursos ou se vai ser só um carimbo para autorizar o desperdício.